estávamos falando das missões jesuíticas, já comentamos sobre a ocupação do interior com a pecuária e agora vamos falar das expedições conhecidas como bandeiras. Essas expedições de vocês estão na página 3, ainda da aula 5 da apostila de vocês. Então, as bandeiras foram expedições privadas, particulares, que começaram a surgir a partir do século XVII, partindo principalmente da região da capitania de São Vicente, onde hoje se encontra o estado de São Paulo. Essas expedições, feitas então por particulares, geralmente portugueses que estavam lutando em outras frentes de guerra na África, degredados, miscigenados, típicos brasileiros, porque já eram pessoas que estavam nascendo miscigenadas já no Brasil. Então, essas expedições, mas de maioria formada por homens brancos, elas diziam respeito a algumas causas. Primeiramente, o aprisionamento de indígenas. Então, como a gente sabe, né, o Brasil teve uma escravidão mais relacionada com a África, que custava dinheiro também, e teve uma relação mais direta com essa escravidão porque Portugal já tinha um contato com a África e com o trabalho escravo africano já em outras possessões. Até o próprio contato com a África na região da costa atlântica africana desde o século XV, então também já tem uma relação aí. Porém, era comum ainda a tentativa de se aprisionar indígenas, assim como os espanhóis fizeram ao longo da sua colonização. Então, existia o caso de aprisionamento também de indígenas. Busca de metais preciosos. Portugal, desde o primeiro momento em que chegou no Brasil, existe uma busca muito grande por ouro e por prata. Diferente dos espanhóis, que encontraram grandes jazidas, inclusive nas conhecidas minas de Potosí, na região do Peru, as jazidas de prata, os portugueses, diferentemente, não conseguiram encontrar logo de cara essas jazidas. Então, nós temos uma tentativa ainda muito grande dos portugueses encontrarem esse metal precioso. E também existia o caso do sertanismo de contrato, que eram diferentes motivos pelos quais essas pessoas eram contratadas. A principal delas, dentro do sertanismo, era a captura de escravos fugidos, não necessariamente indígenas, mas também já escravos africanos. Então a gente tem já, a partir do século XVII, a formação de grandes quilombos, que eram esses locais aonde os africanos fugiam e formavam as suas novas habitações, quase que grandes vilas, inclusive, como foi o caso do Quilombo dos Palmares, com cerca de 20 mil pessoas. Então existia também esse sertanismo de contrato. E nesse sertanismo, geralmente, se era para capturar um escravo fugido, ganhava-se o valor equivalente à distância da onde era encontrado esse escravo. Então, quanto mais longe ele fosse encontrado, maior seria o pagamento a esse bandeirante, a essa pessoa contratada. Dentre os principais, nós temos vários nomes e vários eventos que vão caracterizar os primeiros surgimentos, as primeiras descobertas de ouro no Brasil. Nós temos o registro em 1693 de uma expedição chefiada por Antônio Rodrigues Arzão, da qual encontra os primeiros vestígios de ouro, ainda um ouro muito restrito a um ouro de aluvião, ou como eles chamavam de ouro preto, que é esse ouro que ainda não é encontrado nas minas em estado bruto. Né? Mas a partir de 1690, a gente já pode começar a dizer que existiram essas primeiras descobertas mais diferenciadas, onde já tem um volume maior desse ouro, e começa esse ciclo do ouro justamente com esses bandeirantes. A gente nota então que grande parte dessas expedições saíam dessa região então de São Paulo, certo? Então eram esses expedidores paulistas e faziam
os mais diversos tipos de expedições. Então, por exemplo, para a captura de indígenas, fazia uma expedição mais longa, mais ao interior do Brasil, né? A expedição da própria mineração, concentrada mais nessa região central, muito provavelmente subindo ao longo de alguns rios. O sertanismo, que também era para captura de indígenas ou também para a descoberta de drogas do sertão. E nós também temos ainda aquelas de contrato que poderiam ser localizadas em qualquer outro lugar. A gente começa também a ter uma dominação em locais espanhóis, e daí a gente vai ter um enfrentamento bastante grande também entre os bandeirantes e as missões jesuíticas que a gente viu na última aula. Então, vão ter vários conflitos porque as missões jesuíticas queriam catequizar os indígenas, defender esses indígenas, e os bandeirantes capturar. Era muito mais interessante para um bandeirante capturar uma missão jesuítica, né, onde o indígena já estava muito mais amansado, né, ele já estava aculturado, então era muito mais fácil você conseguir escravizar um indígena de uma missão jesuítica. Por isso esse enfrentamento desses dois lados, né? Algumas imagens dessas expedições. Aqui a gente tem uma imagem, inclusive, de algumas dessas expedições no nosso estado, né? O estado do Paraná também foi marcado por essas expedições de bandeirantes, e a gente também tem uma forte tradição de vilas e o surgimento de vilas através dessas expedições, dessas novas expedições, inclusive a própria fundação da nossa cidade, né? Então nós temos algumas expedições de Raposo Tavares e Manuel Preto nessas regiões. Percebam como nós temos fundações também de outras vilas. Nós temos o encontro com as reduções jesuíticas, né, ao longo também dessas bacias hidrográficas, e nós temos o destaque, né, justamente, que é essa imersão do português nos territórios já espanhóis. O caminho do Peabiru é uma coisa bem interessante, que é esse caminho que percorria todo o estado do Paraná, também uma parte de São Paulo, e que vai fazer contato, inclusive, com os territórios incas. Existem teorias, inclusive, que esse caminho do Peabiru fazia uma ligação direta nessa capital do território inca e que chegava até o Oceano Atlântico. Então, muito provavelmente, fazendo algumas descobertas arqueológicas, a gente consegue criar uma conexão entre a nossa região com o Império Inca, que antes, né, no período pré-colombiano, era um império gigantesco, cerca de 15 milhões de habitantes. A fundação de Curitiba, então, é dada, inclusive, por essas expedições, né? Então, a gente tem a fundação, a primeira fundação, né, de Curitiba, na região do Bairro Alto, que é essa imagem aqui da região da Vilinha, onde a gente tem um encontro em 1649 das expedições de Ébano Pereira com o índio Tindiquera, que habitava essa região. Então, eles faziam, como eles chamavam, as monções, que eram as expedições feitas pelos rios. Então eles fizeram a expedição vindo pelo rio Atuba, subindo desde Paranaguá e chegando aqui num local onde eles desejavam fundar uma vila, né, e são indicados pelo cacique da tribo de fazer essa fundação na região onde hoje é a Praça Tiradentes. Essas bandeiras, então, paulistas vão ser foram os principais meios de conquista da mineração, né? Eles são os grandes descobridores das regiões das minas, as expedições paulistas, as bandeiras que saíam dessa região de São Paulo. Em 1690, como eu falei para vocês, a partir desse período começa a ter as primeiras descobertas de ouro de aluvião, e esse ouro preto que eles chamavam na região de Minas Gerais. No auge da exploração do ouro, nós temos 11 toneladas de ouro por ano explorados em Minas Gerais. Essa região, principalmente ali a região de Mariana,
Ouro Preto, Sabará, né, que foi a principal concentração dessa região, essa concentração da exploração do ouro nessa região. Também foi feita a exploração de diamantes. Diferente do ouro, o diamante era destinado diretamente para a coroa, então era de território, de posse, desculpa, da coroa. Não era feita uma divisão, uma distribuição para aqueles que descobriam, como era feito com o ouro, por exemplo. A partir do século XVIII, começa uma fiscalização maior por parte dos portugueses nessa região, porque os bandeirantes faziam as descobertas e queriam, né, essa descoberta para eles, queriam ter a parte deles nessa descoberta. Então, no começo já do século XVIII, isso já começa a ser impossibilitado pela coroa portuguesa, que percebe que é descoberta uma grande quantidade de ouro, e aí origina-se uma das primeiras revoltas dentro do Brasil, que é a Guerra dos Emboabas, que é o conflito entre os bandeirantes, entre os exploradores paulistas, contra os forasteiros, contra os portugueses que estavam se aproveitando dessas descobertas paulistas. A gente vai falar um pouco mais para frente, quando falar das primeiras revoltas, né, mas não tem nem como a gente não adiantar que quem sai perdedor dessa guerra são os paulistas, que não conseguem controlar a exploração do ouro em Minas Gerais. Com essa exploração, a gente tem a criação da Intendência das Minas, né? Essa imagem aqui, né, dessa instituição, que era onde era feito esse controle e fiscalização do ouro. Começam a ser delimitado as datas, ou seja, os territórios que vão ser explorados, e esses pedaços de território, tudo aquilo que vai render nessa posse dessa terra vai ser dividido entre a coroa, entre a pessoa que descobriu e a pessoa que vai explorar. Quem ia explorar essas minas eram grandes proprietários de terra que tinham muitos escravos. Não era um trabalho fácil, então, se você não tivesse muitos escravizados, você não conseguiria ter o direito à posse de uma mina, por exemplo. As casas de fundição eram os locais onde eram fundido o ouro descoberto. Então, as pepitas de ouro não eram comercializadas na sua forma natural. Elas eram derretidas e transformadas em barras de ouro como essa aqui, com essas insígnias, esses números e esses símbolos. O quinto era a forma mais cobrada de imposto, que dava respeito a 1/5 daquilo que era explorado e que ia direto para Portugal. Então, além da divisão entre quem descobriu, quem explorou, as pessoas que você tinha que pagar como funcionário, mas 1/5 de tudo que era produzido tinha que ir para a coroa. Como a exploração do ouro, né, faz com que muitas pessoas acabem indo para essas regiões, começa a ter um contrabando muito grande. E a partir desse contrabando é decretado a derrama, que é um imposto anual de 100 arrobas de ouro por ano. Se a pessoa não conseguisse pagar aquilo, ela poderia ter a sua casa invadida pela coroa, ter tomado seus pertences, suas posses, para converter isso em imposto. Dentre as maneiras que existiam dentro do contrabando, o grande exemplo do Santo do Pau Oco, onde inclusive os párocos contrabandeavam pepitas de ouro dentro dos próprios santos. Então eles não tinham revestimento, né, e por isso essa expressão do Santinho do Pau Oco. Para a gente terminar essa aula, eu mostro aqui essa parte da sociedade mineira. A gente tem uma pirâmide social, né? No auge dessa pirâmide, mineradores, grandes proprietários e comerciantes. A classe média urbana vinha logo depois, a igreja, né, os missionários, soldados, funcionários de baixa patente. Já temos uma série de pessoas que comercializavam, inclusive negros alforriados também, que compõem essa classe média urbana. E na base dela, os escravizados. Nós já temos uma mobilidade urbana maior, uma mobilidade social maior, pessoas que conseguem
ter uma mobilidade dentro da sociedade, coisa que não acontecia, por exemplo, na sociedade de engenho.